Hoje é 25 de outubro de 2012. Então nós vamos, antes de iniciar a nossa reunião, nós vamos abrir uma sintonia de nossas mentes, de nossos corações, direcionarmos as nossas energias para a dimensão extrafísica, para planos maiores, buscando absorver, aurir as forças amigas dos seres de luz, amor e sabedoria. Que possamos sentir essas energias caindo sobre nós, como pétalas de flores que se espalham no ambiente, que nós absorvemos. Então, todos bem-vindos, está aberta a nossa reunião de estudos. Convidado de hoje, professor Fialho, né, da Universidade Federal. O currículo dele é muito grande, mas ele é engenheiro eletrônico, confere, né? Isso. Engenheiro eletrônico, pesquisador sênior da universidade, psicólogo, tem pós-graduação em psicologia em várias áreas, autor de 10 livros, pode não parar por aí, né? Mas o Fialho, ele participou do fórum na exposição sobre física quântica. E depois nós oportunizamos as perguntas do público e todos os expositores receberam um maço de perguntas, respondemos durante 2 horas e 40 minutos, de manhã, de tarde e de noite as perguntas, mas sobrou muita pergunta. Então hoje a gente separou algumas questões que não foram respondidas para o Fialho bater um papo conosco. E, evidentemente, lembrando, a nossa reunião é interativa, todos os presentes aqui pela internet podem levantar outras questões decorrentes do assunto, fazer paralelos com as questões espirituais, com a mediunidade, com a paranormalidade, né? Ligado à questão da física quântica, e eu vou participar junto com ele, né? Mas evidentemente que o Fialho que é o expert no assunto. Bom, então, enquanto o pessoal vai pensando em alguma questão para fazer, a internet acaba vindo alguma questão, eu vou pedir para a Helena já ler alguma pergunta que já no fórum foi enviada e não deu tempo para responder. Tudo bem, Fialho? Tudo perfeito. Então vamos lá. Como é que uma mesma coisa pode ocupar mais de um lugar ao mesmo tempo? Então, um dos princípios, né, da física é que 2 coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo, né? O que é ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo? A física quântica, ela vai dizer que as coisas podem ser e não ser. Então, o Niels Bohr, os primeiros pesquisadores da física quântica, eles chegavam em casa zonzos e diziam assim: o que está acontecendo no laboratório eu não consigo entender, porque eu vou observar e olha, eu vejo uma onda. Eu vou observar e olha, eu vejo uma partícula, né? E aí eles descobriram que, dependendo da maneira como você observa, as coisas podem ser de um jeito ou de outro jeito. Isso quebra as nossas crenças, por quê? Toda a nossa ciência, ela é baseada em algumas crenças básicas. A primeira crença é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A igual A. A segunda crença que a gente tem, e também é óbvia, né, é que ou você é A ou você é não A. E a terceira crença é que não há outra possibilidade. Então, olha, é um conjunto de argumentos muito fortes, né? Só que a ciência moderna, ela simplesmente detonou todas essas verdades que nós tínhamos. Por exemplo, A nunca se repete. Então, nunca A é igual a A. Eu nunca consigo, né? Você observa uma flor. Daqui a um segundo, não é mais a mesma flor, porque ela sofreu a ação do tempo. O próprio ato de observar já mudou, transformou, né? O Heidegger, ele vai dizer que Aristóteles falava do mundo fora da caverna, do Platão, como epistemonikon,
e do mundo dentro da caverna como o mundo do logisticon. Então, fora da caverna, você tem o conhecimento, né? E você tem a episteme. Você tem sofia e episteme. Então, você pode falar de esquecimento, porque as coisas fora da caverna, são os eidolons platônicos, elas são números. Tudo que você observa dentro da caverna é fenômeno. O Kant já dizia que pelos olhos, pelas mãos, pelos nossos sentidos, o conhecimento sensível, ele só consegue fenômeno, ele não consegue número. Então, e fenômeno é uma coisa que é sempre nova. Então, nunca A é igual a A, porque sempre é diferente, né? Quando a criança tem fome e chora, aí o outro vai dizer que ela quer um seio e vai oferecer o seio para aquela criança. Vai dizer que é fome e vai oferecer o seio. A próxima vez, quando a criança chorar, aquele choro já tem nome, chama-se fome, e já tem objeto de desejo, que é aquele seio. Só que ela nunca mais vai encontrar aquele seio. Vai ser um que parece, mas é diferente. Então nós somos seres da falta. E nós somos seres do desejo. Nós somos seres que, por causa dessa angústia existencial, estamos sempre em busca de completar essa falta, e nós nunca vamos ser capazes de completar essa falta. Então a pergunta que foi feita é sobre a questão do espaço e a questão do tempo. Então outra coisa que a nova ciência vai falar é que essa questão de espaço e tempo é mais uma questão de ego do que uma questão de self. Então, por exemplo, quando eu digo eu sou o Fialho e você a Vera ou você a Helena, então aí passa a ver o espaço, porque tem um e tem o outro. Quando a criancinha nasce, ela é uma com o universo. Então não tem sentido falar em espaço, porque não tem o outro. O tempo só tem sentido quando você fala em transformação. Se você transformar, se você mudar, aí tem sentido falar em tempo. O tempo mede as mudanças. O dia que você chegar lá no Nirvana, ou em algum estado de evolução máxima, então não tem mais sentido falar em tempo. Então quem fala em espaço e tempo é o homem dentro da caverna, é Froneses, a consciência. Para essa consciência é que tem o espaço e o tempo. Assim como falar em morte só tem sentido para o ego da gente. Que, aliás, esse é o grande problema nosso, é o nosso ego, né? Estamos aqui para aprender a trabalhar com eles, que ele fique grande demais, né? E a gente não consiga lidar com ele, né? Bom, sobre essa questão e sobre essa resposta, a gente é dialogado, né? Termos, expressões, vocábulos, comparações, raciocínios, o que vocês quiserem que seja, acharem interessante que seja mais esmiuçado, detalhado, questionado, a reunião é para isso, certo? Pois não, o microfone para ela ali, pode passar. O senhor falou que nós temos assim essas crenças, né? Então eu quero saber se essas crenças são elas que geram na gente as expectativas. Sim, olha só, essa pergunta é muito, muito importante, né? O que eu vou falar é muito importante. Obrigado pela pergunta. Seu nome qual é? Claudete. Obrigado, Claudete. Então, olha só, no passado a gente acreditava que tinha um sujeito e um mundo, né? Os gregos até achavam que nem o mundo existia, só o sujeito. Tudo era imaginação, eram idealistas, né? Hoje a gente acredita que conhecer é um ato criativo. A gente não conhece o mundo, a gente cria o mundo ao conhecê-lo. Humberto Maturana, um cientista que trabalhou em Harvard, biólogo, e que hoje está na Universidade Federal do Chile, está bem velhinho já, o Maturana ele diz assim: todo fazer é um conhecer e todo conhecer é um fazer. Todo fazer e conhecer é um criar. E todo criar é um criar-se. Então o tempo todo nós estamos fazendo, conhecendo, criando e nos criando nesse processo, numa espiral infinita. Então o mundo que você vive é o mundo que você acredita. A gente fala, o Jung fala no poder do símbolo. Na psicanálise você fala a palavra que cura. Na psicologia profunda do Jung você fala o símbolo que cura. Então, por exemplo, você quer melhorar a tua vida, muda os teus pensamentos, muda as tuas crenças.
primeiro você tem que imaginar para acontecer. Então, a gente acredita em muitas coisas que nos põem para baixo. Nós temos crenças. A mulher diz assim, homem não presta. Então, ela só vai encontrar na vida dela homem que não presta. Porque é isso que ela acredita e isso que ela vai procurar. Tem uma opção de gente maravilhosa, mas ela não enxerga. Porque ela só quer ver aquilo que ela acredita. Então, na epistemologia, na lógica epistêmica clássica, a gente fala assim, uma pessoa A conhece o fato P, uma proposição, se essa proposição existe, se ela acredita naquilo e se ela tem explicações para a sua crença. Então, o que você conhece é o que você crê. Então a pergunta é, se a minha vida está ruim, em que eu estou acreditando que está fazendo a minha vida ser ruim? Que crenças que eu tenho que mudar para melhorar a minha vida? Não é à toa que a sabedoria popular fala, acordar de manhã fala que dia maravilhoso, que dia lindo. Quanto mais você falar isso, mais chance você vai ter de ter um dia maravilhoso e ter um dia lindo. Se você já acorda, diz, ó céus, ó dias, ó azar, então a tua chance de ter um dia horroroso vai ser maior. Então, pensar positivamente, imaginar positivamente, acreditar positivamente. Esse muda o símbolo que você está usando e você vai mudar a sua realidade, vai mudar a sua natureza. Já ter respondido. Bem, antes de passar a segunda questão ali, que faltou do fórum, alguém gostaria de levantar mais algum ângulo do exposto? Eu só lembrei uma frase do Jean-Paul Sartre, que eu acho maravilhosa. Jean-Paul Sartre era um ateu, né? Não importa. Aqui no Espiritismo a gente acolhe os ateus, desde que eles tenham frases lindas que a gente possa usar para melhorar. E o Jean-Paul Sartre dizia assim, né? Eu posso não ser responsável por aquilo que fizeram de mim, mas eu sou 100% responsável com o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Então, eles costumam dizer, eu sou assim porque o papai, porque a mamãe, porque o marido, porque eu não sei quem. Né? Então, o que está dizendo? Não importa. Eu posso até não ser responsável por aquilo que fizeram de mim. Mas aqui e agora, eu posso mudar essa crença, mudar esse símbolo, né? E posso fazer de mim uma coisa melhor. Eu sou 100% responsável com o que eu faço com aquilo que fizeram de mim. Microfone lá. Sobre essa relação de como o pensamento cria a situação, em que nível existe uma realidade independente da nossa vontade ou da nossa imaginação e em que nível a gente cria essa realidade? O teu nome qual é? Lié. Lié. Deixa eu até colocar um adendo nessa questão, porque para ver se você... Lógico. Tá? É o seguinte, nós estudamos, né, Fialho, que nós, seres humanos, espíritos na fase humana, nós somos co-criadores no universo. Né? Tem um criador inicial, mas nós somos co-criadores. Ou seja, nós movimentamos com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, energias que atuam no mundo energético, do fluido cósmico universal, das energias existentes aí, e cria-se formas de pensamento, cria-se ideoplastias, cria-se casas no mundo astral com pensamento, né? Enfim. Então, eu queria agregar esse dado assim, à questão que o Lié levantou, tá? Ok. Eu vou aproveitar, né, introduzir um dos autores mais comentados, né, dentro aquilo que o Edgar Morin, dentro do contrabando de saberes, porque uma das coisas que o cientista diz é que os saberes, eles têm validade dentro de um domínio. E você não pode tirar um saber de um domínio para outro domínio. Quer dizer, então, para os cientistas mais ortodoxos, você só pode falar de física quântica dentro da física. Você só pode falar de autopoiese dentro da biologia. Você tirar essas ideias para outras áreas seria alguma coisa, uma heresia. Mas o Edgar Morin, né, que é um filósofo francês, ele diz que nós, interdisciplinares, somos exatamente isso, contrabandistas de saberes. Nós fazemos exatamente aquilo que não se pode fazer. A gente tenta usar como metáforas, né, conhecimentos de um domínio e tenta
refletir sobre as consequências de trazer para outro domínio aqueles conhecimentos. Então, um dos cientistas que começou com esse trabalho foi o David Bohm, né? O David Bohm, ele trabalhou com Einstein em Princeton, aí pelo macartismo ele foi expulso lá dos Estados Unidos, né? Porque todos os comunistas eram expulsos pelo MacArthur, né? E ele veio para a USP em São Paulo, depois da USP ele foi para Israel, e lá em Israel ele ficou famoso, né? Ele ficou famoso. E o David Bohm, ele diz assim, ó, esse mundo que a gente está vendo, ele chama de ordem explícita. Esse ordem explícita. Depois ele vai para o quadro negro, ele é do tempo do quadro negro ainda, das lousas, né? E ele começa a escrever aquelas fórmulas da física quântica, e ele vai dizer que em 1 centímetro cúbico de nada, de vazio, tem mais energia do que toda energia associada ao universo. Ou seja, se tiver uma mente que diga assim para 1 centímetro cúbico de nada, faça-se o universo, ali tem energia suficiente para fazer um universo igual ao nosso. E ele chama esse mar de energia de ordem implícita. Ordem implícita. Ele vai dizer que a ordem explícita são ondas nesse mar de energia. Então tudo que você vê, né, é desequilíbrio. A massa é desequilíbrio, tudo é desequilíbrio desse mar de energia. Os físicos dizem que o problema está nas fórmulas. Porém, o David Bohm falou isso já tem uns 20 anos. Ele falou isso. Já mexeram nas fórmulas, melhoraram muito esse problema com as fórmulas, mas isso que ele falou ainda é válido hoje. Ainda temos esse problema nas equações matemáticas da física quântica, né? Aí ele pergunta, o David Bohm, quem é capaz de provocar ondas nesse mar de energia? Aí entra o que o Ricardo falou, né? É a ordem superimplícita, onde estão as consciências, ou os espíritos. Então, nós como co-criadores, com o nosso pensamento, pegamos aquela função de onda que permite 1000 possibilidades, infinitas possibilidades, e nós instanciamos uma possibilidade. Então, eu costumo brincar e dizer, cada um de nós como co-criador faz uma ondinha nesse mar de energia. Quanto mais poderoso é o espírito, maior a onda que ele faz. Só que, geralmente, um faz uma onda para um lado, um faz uma onda para o outro, né? E uma onda anula a outra onda, né? E tem um ondão, que é o ondão do nosso Criador maior, que é Deus, né? Tanto que os chineses dizem assim, que a arte de viver é a arte do Wu Wei, do não fazer nada. O não fazer nada, deixa essa onda divina te levar. Não inventa, não tenta fazer onda ao contrário, não vai dar certo. Só que a gente insiste e continua fazendo onda ao contrário, porque nós somos co-criadores, nós temos essa capacidade e esse poder. Então, com certeza, nunca uma casa vai existir se antes ela não for pensada. E outra coisa, vamos pegar, por exemplo, uma lança daquelas que os antepassados faziam 100 mil anos atrás, uma ponta de uma lança e um mouse, né? Se você olhar para o mouse e para a ponta de uma lança, né, eles são muito parecidos, porque ambos foram feitos para caber na mão da gente, Só que, por exemplo, eu sei quem fez aquela ponta de lança, foi um artesão, né? Agora, quantas pessoas estão envolvidas em fazer um mouse? Milhões de pessoas. Eu tenho que considerar a pessoa que plantou o café, que o indivíduo que estava na plataforma de petróleo para coletar o óleo, que ia virar o plástico que entrou na fabricação do mouse. São milhões de pessoas. E se eu perguntar quem sabe fazer essa ponta de lança, ele vai ter uma meia dúzia de pessoas que sabem fazer a ponta de lança. Se eu perguntar quem sabe fazer o mouse do zero, não tem ninguém nesse planeta que saiba, né? Quer dizer, além desse poder de um pensamento individual, nós temos o poder do pensamento coletivo, da nossa inteligência coletiva. Isso é uma coisa muito importante. A gente fala que só as árvores, os animais têm espírito grupo. Nós também temos um espírito grupo.
Nós também temos uma inteligência coletiva, nós também interagimos com essa inteligência coletiva. Né? Então, tudo isso é força capaz de fazer onda nessa ordem implícita para provocar que algo apareça na ordem explícita. Então, você tem a ordem super implícita, a ordem implícita e a ordem explícita. Muito bem. Seguimos lá? Quando a internet houver alguma questão, também pode colocar. O Carlos São Lourenço, Minas Gerais, fez uma pergunta. Agora, eu confesso, sinceramente, eu não sei se essa pergunta já foi respondida, Fialho, porque esse tema é muito difícil, muito complexo. Eu vou ler. O que o senhor acha da teoria da mente funcionar como um holograma do físico David Bohm? O holomovimento, tudo está ligado a tudo em fluxo dinâmico. Tá. Então, ele está falando do Karl Pribban, que junto com o David Bohm, então o David Bohm é um físico, e o Karl Pribban é um biólogo de Harvard, que inclusive ele está nominado, não sei se ele vai ganhar, mas ele está nominado para o Prêmio Nobel, né, pelo modelo holográfico do cérebro, e que tem a ver com o David Bohm. E o Karl Pribban é amigo de um amigo meu, que é o Dr. Francisco De Biasi, que é o único brasileiro que tem um título de Grand PhD, que é um título dado pela Bélgica. E o Karl Pribban e o De Biasi trabalham com o modelo holoinformacional do cérebro. Né? Então, o De Biasi estava fazendo uma palestra e ele disse assim: eu aprendi com o Karl Pribban que o meu cérebro é como um piano. E as memórias são todas as músicas que podem ser tocadas por esse piano. Depois que ele falou isso, né, o Karl Pribban foi convidado para esse evento, né, e ele falou, e disse assim: aquilo que o De Biasi disse que eu falei, eu ouvi do Whitehead, que por sua vez me disse que ouviu do Ohm, da lei de Ohm. Né? Então, esse é o modelo holoinformacional do universo, vamos dizer. Então, por exemplo, existe essa memória extracerebral, né? Quer dizer, enquanto o cérebro seria uma coisa física, o piano, a mente seria uma coisa que não está no físico, seria uma coisa mental mesmo, né? Quer dizer, seriam todas as músicas que poderiam ser tocadas por esse piano. Né? Dentro do espiritismo, a gente fala muito dos corpos. Né? Então a gente pode ter 500 corpos, dependendo como a taxonomia que você usa. Mas numa economia, a gente pode falar do corpo físico, do duplo vital, do perispírito, do corpo mental e do espírito. Né? Então, que foi o esquema que nós usamos no Congresso. Que foi o esquema que o Ricardo mostrou no Congresso. Então, quando eu vejo os físicos quânticos falar em mônada quântica, o que para mim é a mônada quântica? É o corpo mental com o espírito. Né? Por quê? A gente fala no espiritismo em segunda morte. O que é a segunda morte? A segunda morte é quando morre o teu perispírito. Isso pode acontecer por duas razões. Ou porque você está com uma monoideia, aí você vira um ovoide, tá certo? Ou quando você entra em êxtase, de nirvana, você não precisa mais do perispírito, você é pura luz. Então você é só corpo mental. Né? É outra maneira de você interagir. Né? Então, esse corpo mental, ele não é físico, ele não está ligado ao corpo. Ao contrário, né? O corpo se manifesta, ele se manifesta através do corpo. Mas ele é muito maior, ele está além do físico, além do corporal. Acho que é isso que ele estava colocando. A teoria holográfica do professor Karl Pribban, de Harvard. Bom, seguimos lá? Tem uma pergunta do Luciano, que está viajando, está fora. Está lá na Europa, né? Está na França, ele? Sim. Olha, ele está dizendo, um abraço a todos de Paris. Coisa ruim, né? É uma pergunta. Mas em corpo mental a gente pode ir para a hora que quiser, sem problema. Ele pergunta, que é a física quântica? Como podemos exemplificar seu funcionamento na prática de nosso dia a dia? Então, hoje a gente está falando de física quântica, é algo que aconteceu em 1920, por aí, né? Então já tem quase 100 anos de física quântica. Né? E a gente já vive
no dia inteiro consumindo física quântica e não se dá conta. Os artefatos que nós usamos, né? os transistores, toda a nossa eletrônica, tudo isso existe com base na tal da física quântica. Por mais maluca que isso possa parecer, né? A gente conseguiu fazer equipamentos, instrumentos, ferramentas com base nessas teorias. Ela está no nosso cotidiano, a física quântica. Né? A gente já usa e abusa, né, dela. Mas qual a definição que você daria para uma pessoa que te pergunta assim? Você não tem a menor ideia. Olha só, a física não quântica... É o caso do Luciano, mas... Não, pois é, a física quântica... Então, vamos contar a história da física quântica. Né? O Einstein, né, ele escreveu 4 artigos que revolucionaram o mundo. Né? O primeiro artigo foi da relatividade e o outro foi da física quântica. Só que o Einstein nunca gostou muito da física quântica. Por quê? Porque o Einstein ele era um geômetra, ele era platônico. Né? Então, por exemplo, a teoria da relatividade, né, é uma teoria geométrica. Né? Assim como o Spinoza tinha uma ética demonstrada pela geometria, ética, né, geométrica, a física do Einstein é uma física geometria pura. Né? E a física quântica ela se aproxima muito mais dos modelos orientais de pensamento, né, do que propriamente da nossa lógica ocidental. Tanto que foi muito difícil para os físicos entenderem, né, o que estava acontecendo no laboratório. E talvez seja a razão de muitos cientistas hoje serem todos budistas, até porque tiveram que mudar o modelo mental na forma de pensar. Por exemplo, o que é a física quântica? Né? A gente tem uma ideia de vazio. Né? A gente tem uma ideia de nada, não tem? Né? O que eles descobriram em 1980? Que você coloca o nada no laboratório e o nada decai. Sai matéria para um lado e antimatéria para o outro. Maluco, né? Se não tem nada, não tem nada. Né? Quer dizer, como é que pode sair matéria para um lado e antimatéria para o outro lado? Mais 1, menos 1, mais 2, menos 2. Né? E aí é porque tem uma coisa chamada tal de vento quântico que não deixa ninguém em paz. Né? Quando você está tranquilo, o vento quântico vai, balança tudo e faz que do vazio aconteça. Então, essas teorias emergiram de experiências loucas como essa. E aí eu digo, né? Então esse vazio deixou de ser um vazio como nós no Ocidente pensamos e passou a ser muito mais parecido com um vazio pleno, né? Que seria a ideia mais budista é um nada que é cheio de coisa, né? Ou o tal do fluido cósmico universal, né? Que a gente dizia que preenchia todo o universo, né? Que depois o éter que preenchia todo o universo. Depois eles foram tentar descobrir onde é que estava esse éter e não tinha éter nenhum. Aí entraram com a teoria do campo. Né? Então, a ciência ela foi obrigando o ser humano a refletir, refinar os seus modelos, né? E foi transformando, inclusive, a nossa maneira de ver o mundo. Então, quando eu falo todo conhecer é criar e todo conhecer e todo criar é um criar-se, isso é real. Por exemplo, o cérebro do homem da oralidade é diferente do cérebro do homem da escrita. E é diferente do cérebro do homem conectado à internet hoje. Né? Porque a gente tem um cérebro que é plástico, então, ao interagir com o mundo, essa plasticidade cerebral faz com que, se você fotografar o meu cérebro hoje e comparar com o cérebro de um nômade, ele vai ser completamente diferente. Né? Porque tem áreas do meu cérebro que estão... Por exemplo, eu quando escrevia, 20 anos atrás, eu usava papel e caneta. Né? Escrevia páginas e páginas. Hoje, se eu escrever uma página, vai doer tudo. Porque há séculos que eu não uso mais. Eu só uso o teclado. Né? Então, músculos que eu nunca usei, eu estou passando a usar. Então, isso tudo acontece. E a mesma coisa aconteceu com a física quântica. Ela foi uma revolução paradigmática. Ela foi uma revolta. Eu tive que repensar as minhas crenças mais básicas a respeito do mundo. O Niels Bohr dizia que ele chegava em casa e tinha pesadelo todo dia, porque ele tinha que dar sentido, aquelas coisas sem sentido, que era o cotidiano dele.
né? Sem sentido na nossa lógica ocidental, na nossa lógica cartesiana. Seguimos? Existem realidades paralelas? Se sim, qual a função, necessidade delas? A gente fala que a ciência hoje é mais louca do que os não cientistas, né? Então tem uma tese de doutorado do Everton III, né? Uma tese antiga, de 1970, 80, em que ele, pelas formulações da física quântica, existe a possibilidade de você interpretar essas equações pela existência de universos paralelos, né? Isso é discutido dentro da física como possibilidade, né? A gente ainda não comprovou, mas existem muitos físicos que trabalham usando essas equações e trabalhando com essa possibilidade. Aliás, isso é importante colocar. Geralmente, o pensamento ingênuo, ele quer verdade, né? E a ciência não trabalha com verdade. A ciência trabalha com modelos do mundo, né? E eu posso ter modelos essencialmente assim. Deixa eu ver se eu consigo me explicar, né? O Peirce, na semiótica, trabalha com uma função prática, uma função subjetiva e uma função simbólica. O pessoal da Europa diz que a função prática você não tem acesso. Você só podia acessar a função subjetiva e a função simbólica. Aí William James, que é um dos precursores do espiritismo, foi um dos fundadores da American Society for Physical Research, né, um dos maiores gênios da humanidade. Vou tentar ser mais simples, né? Eu posso dizer que essa parede não existe, que essa parede é só a minha imaginação, tá certo? O que o William James iria dizer? Ou assim, tudo bem, né? Mas você tenta dizer, sai parede, sai parede, sai parede, e a parede não sai, né? Então tem alguma coisa ali que é real, que é concreto. Eu podia dizer que você não pensou forte o bastante, né? Por exemplo, diz que quando o Buda morreu, o discípulo querido do Buda era o Ananda. Só que o Ananda não podia suceder o Buda, porque o Ananda não tinha conquistado nenhum siddhi, nenhum poder paranormal, né? Aí os monges estão reunidos para escolher o novo Buda, né? E o Ananda passa pela parede, né? Então, aí ele vira o novo Buda, né? Porque ele conquistou aquele sítio. Ou seja, ele conseguiu fazer a parede desaparecer, né? Dentro do espiritismo, a gente tem o Carlos Embaçaí, que é um autor conhecido, e que tem muitos livros sobre alguns dos nossos médiuns de efeitos físicos mais famosos, né? Então, eu conheci não o Peixotinho, eu conheci o filho do Peixotinho, que era um juiz no Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de cheirar um lenço perfumado pela Sheila. Então o Peixotinho fazia coisas, mas que o Peixotinho era terrível. Quem não sabe, Sheila é um espírito, tá? O Peixotinho, ele estava assim, aquele relógio ia para o outro lado da parede, né? Então o Peixotinho conseguia fazer fenômenos, né, tipo, sai parede, né? Mas de qualquer maneira o gênio diz assim, vamos fazer de conta que tem alguma coisa aí, tá? Isso chama-se pragmatismo, né? É lógico, daqui a pouco aquela ideia não serve mais, é superada por outra e a gente troca, mas vamos ser pragmático. Então nesse sentido, pragmaticamente, a gente pode falar de uma realidade. Se não, eu posso falar que tudo é coisa da minha imaginação. Aliás, os gregos achavam que eles podiam estar isolados e pensar o mundo. Chama-se idealismo. É complicado. Eu não queria ir por aí, que é bem complicado mesmo. Ô Fialho, para fazer uma relação, é o seguinte, nós vivemos, nós participamos de sessão mediúnica. Eu já participei de sessão mediúnica com você há 20, 30 anos atrás, né? Por aí, né? Já vimos muita coisa disso, muita coisa, aqui, né? Então, é o seguinte, a gente sabe que, por exemplo, numa sessão mediúnica, você e outros que estão aqui se desdobram, saem do corpo físico e vão visitar uma residência astral, por exemplo. Então, isso
tudo aquilo que a gente verifica, por exemplo, aqui o ICEF, aqui tem um ICEF astral. O pessoal aqui desdobra do corpo e vê, descreve as flores que tem, a cerquinha, o laguinho, enfim. Já fizeram um montão de mapinha do ICEF astral aqui. O pessoal sai do corpo, desdobra e vai lá. Isso é um componente do universo paralelo. Sim, você está falando de quando ele fala em universo paralelo, né, na física, é um universo físico como o nosso. Mas não deixa de ser, né? Nós estamos falando, é como se cada universo paralelo dos físicos tivesse todos os nossos universos. Ou seja, eu estou aqui, tá? Mas aqui, superposto a esse meu plano, tem outros planos vibratórios. Eu vou explicar que vai ficar bem claro isso, tá? Nós temos acesso, né, a 1 bilhão de bits por segundo de informação. Dona Evolução achou que os nossos sentidos, né, seriam suficientes para garantir a nossa sobrevivência no planeta. Por exemplo, se eu fosse um papagaio, eu não teria 3 cones para cor, eu teria 4. Tá? O meu cachorro, ele consegue ouvir sons que eu não sou capaz de ouvir. Né? Ele consegue sentir cheiros que eu não sou capaz de cheirar. Né? Então, aqui, nesse espaço, né, se você olhar, se eu, por exemplo, ou a Lena, ou qualquer médium presente, né, se concentrar, a gente vai fechar os olhos e vai ver não 3 dimensões, mas outras dimensões. Aliás, a física hoje trabalha com 11, 21 dimensões. Os modelos de supersimetria da física não são modelos com 3 dimensões só. Para começar, a relatividade já coloca o tempo, 4 dimensões. Né? Então você imagina um ser bidimensional, né? Como é que ele pode imaginar um mundo tridimensional? Né? Só que, então isso é uma coisa. Isso é uma coisa. Né? Quer dizer, esse universo é muito mais rico do que eu consigo imaginar. Mas a teoria dos universos paralelos da física fala de outros universos, cada um tão rico quanto esse que eu estou falando aqui. Né? Eu posso ter infinitos planos nesse universo e posso ter infinitos universos. Então é outro conceito diferente. Né? Não sei se eu fui claro. Por exemplo, a gente sabe, por exemplo, quando você sai do corpo físico, geralmente você vai para o plano das nações, que a gente chama. Né? Onde você vai ver. Espaço das nações, isso é muito, né? Você vai ver o nosso lar, vai ver as cidades espirituais, vai ver o ICEF astral. Né? Mas aquilo também, no ICEF astral, tem médium que acessa outros planos, né? Níveis vibratórios diferentes. Né? Então, mesmo eu como médium de desdobramento, eu não consigo ir a qualquer plano vibratório. Eu tenho as limitações dadas pelo meu estágio evolutivo. Né? Então é isso que o Ricardo está falando. Eu tenho, por exemplo, você olha para uma casa dessa, uma instituição dessa, às vezes você vai numa casinha simples. Num plano espiritual, aquilo é um mundo. Às vezes você vai em centros ricos e grandes, e no plano espiritual não é tão rico como naqueles centros pequenininhos. Né? E você acessa essa informação. E na física você tem isso. A gente fala por exemplo, né? Se você olha para uma galáxia, né? Uma galáxia, ela parece bidimensional, se você olhar. Né? O comprimento e a largura é muito maior do que a espessura. É quase como se não houvesse 3 dimensões. É difícil ver 3 dimensões ali. Tem que chegar bem de perto para ver que tem 3 dimensões. Né? Mas não tem 3, tem 4, tem 5, tem 6, tem N dimensões. Isso explica, por exemplo, porque eu penso e estou no lugar. Né? Quer dizer, o poder do pensamento. Você pensa e você... Se eu quiser falar com o Luciano lá em Paris, né? É só fechar os olhos e eu estou lá. Está em desdobramento. Sim, mas porque eu estou caminhando por um espaço que não é o espaço tridimensional normal. Bom, seguimos aí. Quando alguém quiser levantar alguma questão, só levantar o dedo que a gente chama. Tem outra loucura ainda, por exemplo, porque, por exemplo, você pode ver assim, pela relatividade,
o tempo e o espaço é função da velocidade. Quando eu me aproximo da velocidade da luz, o espaço encurta. Então, se eu sou um espírito avançado, não tem sentido falar em distância e nem em tempo. E, aliás, essa é uma coisa que a gente verifica em laboratório hoje, né? Então, eu tenho um amigo que ele é professor de Psicologia das Religiões da USP e da PUC São Paulo. E ele tem um projeto financiado pelo CNPq, em que ele pegou gente USP como uma universidade americana. Então, nos Estados Unidos, eles tinham pessoas e mediam várias medidas físicas das pessoas. E aí ele foi na rua em São Paulo, pegou 100 pessoas na rua em São Paulo, e ele mostrava para as pessoas nada, uma imagem qualquer, uma foto. E dizia assim: toda vez que você vê a foto da pessoa, manda energia positiva para a pessoa. Né? E então tem uma frequência que isso acontecia, né? Vazio, foto, pessoa, vazio, 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 pessoa, né? Pessoa, dava uma frequência. E ele comparou essa onda com a variação que tinha nas medidas, né, remotas nos Estados Unidos. E deu uma alta correlação. Agora, detalhe, então, geograficamente, estavam distantes. E essas energias foram mandadas depois que as medidas foram feitas. Quer dizer, então, o fenômeno ele é espacial e atemporal. Quer dizer, não há o espaço e o tempo, não é como a gente tem aqui. O fenômeno é atemporal, você disse. Atemporal. A gente sente isso. Às vezes você tem um sonho, o sonho levou dias, meses, e você acordou e foi 1 segundo, né? Você teve um brain ali, mas naquele sonho parece que levou 2 horas. E levou mesmo. Né? Porque o que conta não é o tempo do relógio, mas é o tempo da experiência, é o tempo vivido. Né? O que conta não é Cronos, é Aion. Professor, nós sabemos que para haver uma transmissão... Tá, o microfone não está funcionando? Desse livro. Mas não toma essa. Professor, nós sabemos que para haver uma transmissão tem que haver um condutor. Então, essas mensagens, por exemplo, essas naves espaciais estão a milhões de quilômetros da Terra, né, onde se chamava de éter, e muita gente dizia que não tem nada, né, mas por nada não iria passar uma transmissão, não iria passar uma onda de rádio. O que seria, então, o que formaria esse condutor, essa matéria, né, de parte do átomo seria que nos daria essa condição de condutibilidade, ou seja, de transmissão a longas distâncias dessa onda de rádio. Tá, então a primeira... Só você tem a microfone lá, poderia repetir a pergunta, porque esse microfone aqui também parou de funcionar. Repetir a pergunta dele para todo mundo e com a resposta. Tá, então a pergunta que foi feita... Isso, né? ele repete a pergunta. A pergunta que foi feita é assim, que nessas comunicações, né, uma nave espacial longe, né, tem que ter um condutor. Quando eu falo, o condutor é o ar. Né? Ao falar, eu agito o ar chega no teu tímpano, né? Então quem conduz o som seria o ar. Né? Então quem seria o condutor dessas mensagens? Né? Então a primeira questão é duro, né? Porque a gente achava que era o éter. Né? Aí não tem o éter. Né? Tanto que um físico chamado Archibald Wheeler, que foi professor do Feynman, ele exemplifica isso muito bem. Ele diz assim: quando eu comecei a minha vida como físico, tudo era matéria. Então tinha que ter um condutor para poder conduzir o sinal. Depois, tudo virou campo. Então, por exemplo, eu tenho uma onda eletromagnética que se propaga no vazio, no vácuo. Eu tenho um campo. Esse campo vai influenciar lá na frente. Sem condutor. Não tem um condutor. Né? O condutor é o vácuo, é o vazio, é o nada. Né? Aí, assim, e depois
Tudo. Então, quando eu comecei minha vida como físico, tudo era matéria, depois tudo virou energia, o campo, e agora tudo é informação. O que é informação? Porque tem um tal do emaranhamento quântico que diz assim, duas partículas, né, interagiram. Né? Então elas ficam emaranhadas quanticamente. O que significa isso? Né? Se, por exemplo, eu olhar para essa partícula, vou dar um exemplo grosseiro, não correto, mas mais didático. Se eu olhar, essa partícula está aqui na Terra e essa está em Alfa Centauri. Se eu olho para essa partícula, o spin dela é desse jeito. Para conservação das leis da física, quando eu olhar, ao mesmo tempo que eu olhei essa, e nesse momento a onda quântica entra em colapso e essa possibilidade acontece, essa outra sabe que está emaranhada e gira ao contrário. Então eu teria uma comunicação mais rápida do que a luz. Esse é o argumento Einstein, Podolsky, Rosen. É o argumento que o Einstein ele usava para dizer que a física quântica está errada. Está vendo? Não pode, está errada a física quântica. Tem que ter uma outra explicação. Né? Só que teve uma equipe francesa, Aspect Grande, que fez um experimento, né? Um experimento que os físicos bolaram, e viu que, na verdade, a física quântica está certa e o Einstein está errado. Então existe esse emaranhamento quântico. E hoje a gente já está usando isso em aparelhos também. Essa coisa da criptografia quântica, emaranhamento, computador quântico, isso tudo já está ainda em fase de laboratório, mas essas coisas malucas também já estão virando, vão fazer parte do nosso cotidiano. Porque imagina, né? Hoje quando você está vendo um programa de televisão, não sei se vocês já viram, né? Quando tem uma Olimpíada ou coisa parecida, vocês fazem uma pergunta e leva um tempo até o outro do outro lado responder. Porque é o tempo da onda viajar e chegar lá. Né? Você tem uma mensagem. E essa seria uma maneira de você instantaneamente ter a comunicação. Então eles estão investigando como é que pode usar essa propriedade de emaranhamento quântico. Mas eu sinto lhe dizer que não existe matéria. Né? Então esse, inclusive, é o fim do materialismo. Né? Porque cadê a matéria? Né? Cadê a matéria? Né? Tudo é vazio. Né? Eu costumo imaginar a matéria como condensação de nada. Né? Não é uma metáfora muito absurda, não. É uma boa metáfora para falar sobre isso. Professor, só mais uma pergunta. Está funcionando o microfone lá? Tá? Ok. É possível também que haja, né, um desmembramento do átomo, né, em que os elétrons, né, reações, eles vão se escapando, eles vão fugindo da sua órbita e há quem diga que o elétron hoje, ele possui matéria também, possui efeito dual, né? Matéria e forma o que se chama de plasma, e esse plasma chega até a ocupar, até alguns falam, não sei qual é a sua opinião, falam que ocupa 99,9% de toda a matéria do universo. Então, olha só. Tem um físico francês chamado Jean Charron, escreveu um livro chamado L'Esprit c'est inconnu, o espírito este desconhecido, em que ele falava da teoria do elétron Deus. Né? E você pode pegar essa teoria do elétron Deus e você pode ir até os gregos. Né? O Ernesto Bozzano, que foi um pesquisador famoso espírita italiano do século passado não, do século XIX, trabalhava com psicometria e outras... Xenoglossia. O Ernesto Bozzano, ele falava da teoria do éter Deus. Ele dizia assim, o éter está em toda parte, então ele é onipresente. E pelo campo acástico, registra todas as nossas ações, então ele tem todo o conhecimento. Então, se ele é onisciente, ele é onipresente, é Deus. Então, o que o Jean Charron diz do elétron? Ele fala a mesma coisa. Pela física quântica, tudo que interagiu está
emaranhado. Ou seja, como tudo surgiu de um Big Bang, então esse elétron daqui, ele sabe tudo que acontece com os outros elétrons do universo. Porque ele está conectado. Ele está conectado. Né? E ele é negentrópico. Na verdade, o elétron, ele é um mini buraco negro. Ele é um mini buraco negro. Se é um mini buraco negro, ele não só compartilha todas as experiências dos outros elétrons do universo, como ele não esquece, ele só aprende. Então ele é onipresente e onisciente. Né? Teria a teoria do elétron Deus. Né? Tem duas teorias fortes para tentar explicar a paranormalidade. Uma são as teorias telepáticas, que diz assim: eu irradio, né, o meu pensamento, né, e de alguma forma, ou por um condutor físico, ou por um condutor quântico, subquântico, você capta a minha mensagem. Outra teoria é a do Jung, e que é a mesma do Peirce, da semiótica. Ele fala da teoria da continuidade. Né? O que é isso? A gente está tudo conectado. Então, eu sei, pela teoria, pela psicologia junguiana, nós somos um universo. Aquilo que você pensa que você é só um planetinha, o teu ego. Né? Você tem milhões de subpersonalidades. Né? Então você é o universo inteiro. O grande objetivo da vida, segundo Jung, é a individuação. Porque hoje você está todo fragmentado. Então você precisa juntar o que está fragmentado. Você precisa sair numa nave espacial para conhecer a si mesmo. De preferência olhar de fora. E nesse meu universo está contido o universo da Claudete, está contido o universo do Ricardo, da Cristiane, da Helena. Né? Então, eu sei tudo que o Ricardo pensa, não porque telepaticamente eu me comuniquei com ele, porque eu sou ele. Eu estou conectado com ele. Percebeu? Então, essa é uma outra possibilidade. Quer dizer, eu posso entender como é que se dá esses fenômenos todos sem apelar para a necessidade de um emissor, de um receptor. Né? Eu posso entender pela teoria da continuidade. Nós todos estamos conectados. Foi me lembrar aquela história de um repórter inglês que, entrevistando o Sai Baba, ele pergunta, né? É verdade que tu dizes que és Deus? Ele disse, sou. A única diferença entre eu e você é que eu sei que sou, e você é e não sabe. Só isso. Só isso. Mas um dia vai descobrir. Aliás, o Jesus já falou, né? Vós sois Deus. Deus está em vós. Né? É Evangelho. A Vera pediu para fazer um intervalo aqui para sortear ação entre amigos, que outra palavra não pode dizer agora, ação entre amigos, daquele quadro lá na psicopictografia de uma médium que é um autorretrato. Eu estava achando que fosse de autorretrato de Van Gogh, mas ele já está achando que está com cara do Beethoven, né? Mas tudo bem, vamos ver. Então aqui, Fialho, tira aqui um número aqui. Posso tirar já, não? Pode. Você vai subir aqui, não? Não. Pode tirar, sorteado. Atenção, hein? Nada nessa mão, cuidado. Tem os caçadores de fraude, né? Agora eu não consigo ler, tá? Bom, já que você consegue, vou dizer qualquer número, né? 314, 314. 314. Quem? Foi a NET que vendeu, não foi você que... É da Neide Vieira. Como? A Neide. Neide Vieira? Quem é Neide? A Neide ela participa de Unicef, e amanhã ela... E ela ganha sempre. Não. Ó, tá aqui, ó. Porque tem uma historinha, né, o Jacó, ele ia ao centro espírita, né? E todo dia ele rezava assim, meu Deus, fazia que eu ganhei na loteria, E anos e anos ele fazia isso. Ele ia assim, fazia que eu ganhei na loteria. Aí um dia o médico recebeu uma mensagem,
Jacó, pelo menos joga, Jacó. Ajuda um pouquinho, né? Não fica... Bom, seguimos as perguntas lá, vamos ver, o que temos aí? De acordo com a física quântica, todas as nossas possibilidades estão acontecendo simultaneamente. Por que, quando focamos a nossa atenção para a realidade, concebemos apenas uma possibilidade como real, para que possamos experimentá-la como experiência de vida? Então, olha só, o que ele está falando? Ele está falando da teoria dos infinitos universos. Que uma das maneiras de você interpretar a função de onda, que a cada momento você tem infinitas possibilidades. Então, quando eu escolho, quando eu observo, uma delas, onda entra em colapso e uma delas acontece. Agora, nesse instante que eu fiz isso, é como se esse meu universo se partisse em milhões de outros universos, onde outras cópias de mim mesmo, né, estão fazendo escolhas diferentes. Então não é verdade o que eu estou dizendo, que a física quântica diz isso. Tem uma linha da física quântica que trabalha com universos paralelos, que vai defender essa interpretação. Porque na ciência não tem verdade, tem interpretações. Então tem interpretações da física quântica que dizem que a cada instante o universo que você vive, ele se divide em milhões de novos universos paralelos, de maneira que cada uma dessas possibilidades acontece em um desses universos. Todas elas acontecem. Uma maneira de pensar é dizer assim, você pensa e uma coisa acontece. Outra maneira de pensar é que todas acontecem em algum universo. São dois modelos diferentes, duas interpretações diferentes da equação. Quando alguém quiser... Outra coisa, as duas não são incoerentes com o espiritismo, tá? Não são. Quando quiser fazer os paralelos com a doutrina espírita, fique à vontade, hein? São duas possibilidades. Mais uma perguntinha. Se não possuímos a capacidade de rumar para o diferente, como podemos mudar o nosso padrão de vida? Calma. Ninguém falou que a gente não pode rumar para o diferente, né? Aliás, exatamente o que ele está colocando aqui, exatamente essa proposta de fazer isso, né? O Humberto de Campos, que eu tive em São Luís, tinha uma cidadezinha chamada Humberto de Campos, ali, onde ele nasceu. E Humberto de Campos foi o primeiro centro espírita que eu frequentei. E Humberto é um dos meus guias, né? Me acompanha. E ele é bem durão, Humberto, né? E o Humberto, ele tem uma historinha que ele conta, acho que não como Humberto, porque ele foi obrigado a usar irmão X, porque a família dele processou o Chico Xavier, porque estava usando o nome do Humberto de Campos. Ele recebia as mensagens do Humberto, né? E a família não aceitou, não acreditou e processou o Chico. Aí o Humberto continuou comunicando. Queria o dinheiro dos livros do Humberto. Aí o Humberto de Campos disse assim, não, agora eu vou assinar o irmão X. Mas calma, antes disso teve um caso na justiça maravilhoso. Foi convidado o pessoal da Academia Brasileira de Letras. Eles disseram assim, olha, se isso não é Humberto de Campos, eu não posso falar. Ninguém pôde dizer que era tão perfeita foi a psicografia do Chico Xavier. Mas a partir daí ele parou de assinar Humberto de Campos e ele passou a assinar como irmão X. Só que você vê que é a mesma pessoa falando. E o Humberto, ele diz exatamente isso, né? Que num dos contos, uma das parábolas, né? Ele vai dizer assim, diz que Jesus estava na sala e estava a mãe de João e de Tiago, né? Ele disse assim, mestre, os meus filhos o serviram ao longo dessa vida. E Jesus falou, sim, com certeza. Eu acho que eles têm direito ao maior tesouro que existe no reino dos céus. Mãe interesseira, né? Aí Jesus falou, com certeza, que João e Tiago vão ter o maior tesouro que existe no reino dos céus. E ele ia embora. Aí a mãe chata, ele falou assim, calma, vem cá, que tesouro é esse? Que tesouro é esse? Aí ele falou, o maior tesouro que existe no reino dos céus é o minuto que passa.
Porque é no minuto que passa que nós fazemos exatamente isso que o meu perguntador disse que não se pode fazer. É no minuto que passa que nós vamos para o diferente. Nós quebramos aqueles velhos padrões, saímos daquele sistema de crenças, daquelas ideologias que nos escravizavam, né? E tomamos decisões que mudam a nossa vida. Como Saulo de Tarso fez em Damasco. Como Maria Madalena fez quando lavou os pés de Jesus com óleo. Né? Bom, a Liz Laine, de Indaiatuba, São Paulo, a pergunta é a seguinte: gostaria de saber sobre os 3 dias de escuridão, que alguns centros vêm tocando no assunto, porém de forma superficial. Olha, eu não tenho informação sobre isso, né? Não sei se o Ricardo conhece. Não, existem, sabe, Fialho, muitas, assim, terminologias pessoais, né, para só saber, de alguns médiuns ou de alguns espíritos, né, que utilizam certas denominações que não são clássicas, entende? Então, de vez em quando, alguém vem me perguntar, olha, criaram agora um grupo que atende pela corrente magnética. Como é que funciona isso? Corrente magnética é um fenômeno de adesão mental, etc. Não, mas é um processo que chama-se corrente magnética. Então, eles inventaram o nome de um fato que existe, né, uma fenomenologia que existe, e adequaram uma metodologia que estão usando. Ou então, de vez em quando vem alguém aqui, nós trabalhamos pela não sei o que quântico. Apometria quântica. Apometria quântica, eu não queria citar, mas tudo bem. Então tem uma série de outras assim, denominações que o pessoal usa, dá uma adaptada, entende? Então vem com 3 dias de escuridão, vem uma série de coisas assim que não tem assim representatividade na terminologia clássica do nosso estudo espírita. E o que o Espiritismo ele faz? Ele não se posiciona nem de uma maneira ingênua, aceitando tudo, nem de uma maneira maliciosa, negando tudo, né? Então o Kardec ele tinha uma maneira de aceitar ou rejeitar as coisas. Por exemplo, eu tenho lá na minha casa a Revista Espírita, né, que a Edicel publicou, que são, acho que uns 30 volumes, 30 anos, cada revista é um ano de publicação. Que é a tradução do francês da Revista Espírita, da Edicel. E aquele ali era tudo que o Kardec recebia, ele filtrava e colocava ali. Depois dali vinha o Livro dos Espíritos, ele fazia vários livros de filtragem daquelas informações. Então ele dizia assim, se os espíritos querem, porque sempre o conhecimento você pode acessá-lo pela revelação. No passado era aceito que a gente acessasse o conhecimento pela revelação. Os gregos diziam assim, e os romanos, magister dixit, o mestre falou. Se o mestre falou, isso era suficiente para demonstrar um teorema, né? Com a nossa ciência mais do Francis Bacon, né, a gente precisa passar pela experimentação. O Kardec, ele quando foi colocado diante da revelação espírita, ele estava no meio do positivismo. Então ele falou, para uma revelação ser aceita pelo espiritismo, ela deve ser universal. O que é universal? Quando Chico Xavier ele começou a receber nosso lar, né, o pessoal, teve muita gente que disse assim, esse cara está obsidiado, né? Que mensagens são essas? De onde vêm essas mensagens? Né? Aí a Federação Espírita Brasileira, ela esperou, e ela viu que tinha o reverendo G. de Owen, né, recebendo mensagens iguais, em inglês. Quer dizer, então, passou pelo critério da universalidade. Publicou A Vida Além do Véu. Estava na mesma época, vinha mensagem pelo Chico, mensagem pelo reverendo lá, que não tinha nada a ver com o espiritismo. Então era universal. Segundo, útil. Né, tem que ser alguma coisa útil. Não adianta ser uma revelação tão absurda que eu não sou capaz de fazer nada com aquilo. O que eu posso fazer com aquilo? Tem muitas revelações que a gente vê e que eu até olho, eu digo assim, bom, sei lá, mas o que eu faço com isso? Né? Como é que eu posso usar isso no meu cotidiano? Então, segundo critério, primeiro critério, universalidade, segundo critério, utilidade, e o terceiro, bom senso.
Ou racionalidade. Ou racionalidade. Vamos supor, por exemplo, que os espíritos agora resolvam transmitir a cura da AIDS. Então vem por vários médios e vários lugares. Maravilha, universal. É útil? Com certeza. Muito útil. Agora, eu não vou sair aplicando em humano. Eu vou fazer testes antes. Né? Esse seria a racionalidade do Kardec. Né? Então, eu digo, todas essas mensagens, a gente tem que... Vou dar um exemplo clássico, né? Os 3 dias de escuridão me parece muito o catastrofismo. Né? O que é o catastrofismo? Eu esperava, em 2000, o mundo acabar. Alguns acham que em 2012 o mundo vai acabar. É verdade? E se você olhar, por exemplo, por que os cristãos iam para as arenas e se entregavam à sanha dos leões? Porque eles achavam que o mundo ia acabar. Então, ou eles morriam ali por leão e ia para o céu, ou daqui a 5, 6 anos ia acabar o mundo mesmo. Eles tinham essa crença de que ia acabar o mundo. Então, sempre houve essas visões catastróficas. Eu, como médium psicógrafo, recebi muitas mensagens, né, dizendo que 2000 era o máximo. Né? Também recebi. Porque até os espíritos são como nós. Há um desejo de mudança que está acontecendo, mas não na velocidade e na hora que a gente deseja que as coisas aconteçam. Esse desejo de mudança faz com que a gente assim, os maus agora vão todos para o inferno. Então vai chegar uma fadinha mágica, um varinho de condão, e vai botar todo mundo que é ruim num lugar e que é bom no outro. Não é assim. E ainda bem que não é, porque a gente tem os caras ruins que a gente gosta tanto, não tem? Não é verdade? Eu digo assim, mesmo que leve lá para o higienizador, eu não vou ficar feliz porque eu vou ter que ir atrás para ajudar, porque eu gosto daquelas pessoas. Eu sei que não presta, mas o amor é assim, né? O amor tem essa coisa, né? O amor não tem essa coisa pelo presta ou não presta. Não é verdade? Então tem muitas mensagens nessa linha do catastrofismo. Agora, temos que, de novo, pegar essas mensagens com todo respeito, sem ingenuidade e sem malícia, e fazer que nem a federação, e submeter ao critério kardeciano. Utilidade, racionalidade e universalidade. Quer dizer, tem mais gente falando isso em outro lugar. Não precisa ser 3 dias de escuridão, pode ser outro linguajar, mas há uma coerência universal dessa mensagem. Segundo, é útil, eu vou poder ajudar alguém, vou poder usar essa informação para fazer alguma coisa boa, né? E como é que eu devo trabalhar? Por exemplo, vamos supor que amanhã chega o Jesus Cristo para mim, né? Assim, fiado, você agora vai ter que fazer uma arca, porque vai ter um dilúvio. Né? Eu vou fazer arca. Vai ser difícil convencer os outros, mas... Agora, não vou levar o pica-pau na minha arca, né? Porque senão ele vai furar toda. Tem uma pergunta aqui do Carlos, de novo, de São Lourenço, Minas Gerais. Professor, a psicologia de Gurdjieff, Gurdjieff, tem alguma relação com a física quântica e o espiritismo? Conhece alguma coisa da semiótica de Charles Peirce? Calma, então vamos lá. Eu conheço semiótica de Charles Peirce, conheço o Gurdjieff também. O Gurdjieff, ele foi olha, até 1900, a gente olhava para o Oriente como se o Oriente fosse um bando de índios selvagens, bárbaros. Né? Aí teve uma grande feira em Paris, de virada de milênio, e o Maharishi Mahesh Yogi impressionou todo mundo com a sua cultura, a sua inteligência. Aí as pessoas começaram a olhar para o Oriente de uma maneira diferente. Olhar para o Oriente como um saber tradicional, uma fonte de conhecimento. E aí surge o Gurdjieff. É o primeiro guru que vai trazer muitos conhecimentos do Oriente. Eu até gosto muito do Gurdjieff porque ele fumava muito. E não sei se você lembra que quando eu era médio, e eu fumava muito, né? Agora tem uns 12 anos que eu parei de fumar, graças a Deus. Mas quando eu fumava muito, todo mundo falava assim, pô, Fialho, você espírita e fuma. Eu dizia assim, poxa, mas o Gurdjieff também. Eu nunca me posso contar aquela história do passe sogro. Nós estávamos numa sessão mediúnica, né? Aí tinha um colega nosso que era médico também. Estava sentado aqui na frente e recebeu uma entidade espiritual pesadíssima, mas inteligentíssima, né? Aí disse assim, Fialho, atende ele, conversa. Eu, Fialho, conversando com a entidade espiritual, orientando, né?
Aí alguém falou assim, não, o Fialho aplica um passe nele, né? Aí o Fialho resolveu usar a técnica do sopro, porque a gente pode doar ectoplasma, né? Através de concentrador ectoplasma e pelo sopro. Não se faz assim no centro, porque é uma coisa que já vamos ver por quê, né? Aí... Não é só o cigarro. Se você fala mal dos outros, a boca suja, não é só a boca suja de álcool, não é só de coisas físicas. Para você usar o sopro, você tem que ter uma boca limpa. Limpa de física e mental. Mas aí o colega médico estava recebendo a entidade espiritual, né? Aí o Fialho resolveu dar um passe de sopro para ele. Estava falando e foi. Né? Quando acabou a reunião, o colega se levantou assim, nunca mais me dê passe de sopro assim. Mas por que foi tão eficaz? Você vê que a entidade saiu e tudo mais assim. Mas você fuma, pelo amor de Deus! Mas o Good Jeff também fumava naquela época, né? Mas o Good Jeff também fumava muito. Era o Pedro Soares. Tá, mais uma pergunta lá do fórum, né? Se Deus é perfeição, completude, inteligência maior, etc., etc., por que o universo e tudo que nele existe precisou e precisa seguir um processo evolucionista? Não deveria estar pronto? Olha só, né? Nós estamos discutindo a natureza divina, né? E também assim, a gente hoje assim, por exemplo, a gente olha para trás na vida da gente, né? E aqueles momentos de maior sofrimento, né? São os que a gente mais dá valor, né? Porque são aqueles que mais influenciaram o nosso caráter hoje, na nossa... A palavra crise, né? Está ligado a crescimento. Aí o que o Kardec vai dizer? Que se você pegar o mineral, para você alterar o mineral, tem que submeter a altíssimas pressões, altíssimas temperaturas. Não é verdade? Da mesma forma, quanto mais duro é o espírito, né, mais ele precisa aprender. Né? E aí você tem os mundos de expiação, os mundos de regeneração. E a dor que a gente fala, ela é só do mundo de expiação. E a dor, ela tem uma finalidade educativa. E a dor não é o professor que impõe ao aluno, é o aluno que impõe a si mesmo. O professor sempre preferiria que o aluno escolhesse o caminho mais fácil. Mas às vezes o próprio aluno, ele se impõe, né, um processo mais doloroso. É que diz o chinês, né? Se você segue o Wu-Wei, se você não faz nada, se você segue o Tao, se você segue a grande onda, se você segue a corrente, então vai tudo bem, não vai sofrer nunca. Agora, se você resolve nadar contra, você vai ter cãibra e vai doer muito. Agora, não foi Deus que te castigou, foi você que nadou contra e teve cãibra. Não tem nada a ver com Deus, né? A gente vê isso, né? Como as pessoas gostam da dor, né? Eu vejo as situações e eu procuro sempre soluções de compaixão. Um sentimento que o Einstein diz que a gente deve ter chama-se compaixão. A gente deve olhar o mundo de forma compassiva. Quando você olha o mundo de forma compassiva, você não discute relação, você não foca em problema, você quer ajudar. O teu objetivo é sempre eliminar a dor. E se eu, que sou imperfeito, eu procedo assim, imagina Deus. Né? É que Deus respeita o teu livre-arbítrio, ele respeita a maneira de ser. Podia ser de outra maneira? Eu acredito que assim como tem muitos universos paralelos, em cada um desses universos paralelos, né, nós, humanos, nós, comunidade de espíritos, escolhemos uma maneira diferente de evoluir. Né? Por exemplo, tem um livro da Doris Lessing, que ela diz que o nosso planeta é Shikasta, e diz a pobre Shikasta, porque ela fala que alguns espíritos intelectuais acharam que a gente ia evoluir mais rápido e criou a questão da alimentação. Que você, para viver, precisa viver da vida, né? A gente precisa matar para poder sobreviver, né? Isso acelera a evolução, mas há um custo de dor e sofrimento muito
muito grande. Então, eu não sei, né, na verdade. Na verdade, o que eu sei é que Deus é perfeito, o que eu sei é que Deus é bom, o que eu sei é que Deus não castiga. E o que eu sei é que sempre que eu sofri, foi porque eu gosto. Eu gosto. Tá? Eu gosto. Eu procurei aquilo. Né? Eu procurei. E não parei de sofrer porque gostava. Porque a qualquer momento eu podia ter mudado o meu comportamento e abandonado aquele... mas aí tem aquelas histórias, né? Eu tenho um filho que é autista, tenho um filho que é Down. E no passado as pessoas procuravam o Espiritismo como um consolador prometido. E o Espiritismo, ele é o consolador prometido porque ele explicava para as pessoas, né, o porquê das coisas, dava explicação. Mas hoje as pessoas não querem mais consolo, elas querem cura. E também tem cura, né, para tudo na vida hoje. Né? Para tudo tem hoje. Né? Então, são mudanças. Isso significa mudança de um mundo também, de geração. Eu quando tinha 18, 19 anos, no Centro Espírita Humberto de Campos, no Rio, a gente fazia levava comida para os morros, comunidade de periferia carente, né? E lá você fazia a prece, dava passe, né? E uma das coisas que eu reparei é que quanto mais pobre a periferia, mais milagres aconteciam, né? Eu cansei de ver criança, porque você não faz ideia o que é uma periferia no Rio de Janeiro. Né? Tem lugar que você vai, por exemplo, que eu tinha que entrar abaixado. Tão fechado, as pessoas cozinhavam, olha aquela, imagina, fumaça, né? Um lugar horroroso. Criança com febre, você ia dar um passe, a criança saia dali ia brincar. Assim, uma coisa impressionante o apoio. E aí, pessoas assim, imagina uma pessoa que mora num espaço desse, uma pessoa humilde assim, pois é, eu me lembro da minha vida passada, eu fui a Condessa, onde tal, sabe, o testemunho, quer dizer, então a pessoa tinha ali sabia porque estava ali e sabia por que estava passando por aquele problema, né? Você realmente vê coisas assim fantásticas na vida. Agora, assim, Deus é perfeito, né? Sim. Aí a gente não entende muitas coisas são mistério. Nós não temos resposta para tudo. Muitas coisas são mistério. Por enquanto. Então. O planeta Terra está passando da terceira para a quarta dimensão. Como isso funciona? Significa o quê? Passar da terceira para a quarta dimensão, como é que eu leio essa história? A gente está saindo de um processo de dor e expiação para um processo de regeneração. O que dói mais? E dói para todos? A perda dos entes queridos. Não é isso? Isso é o que mais dói para a gente. Né? Se vocês lerem o livro Os Mensageiros, do André Luiz, é o livro 2 da coleção André Luiz, Os Mensageiros, exatamente é a morte que se trata ali. A morte é a passagem. Então tem vários tipos de morte, vários tipos de desencarne. Tem 4 pessoas que, pela sua vida maravilhosa, recebem uma assistência maior na hora da sua passagem. E tem um daqueles casos em que a própria morta ajuda a cortar o cordão umbilical. Ou seja, ela não perde a consciência em nenhum momento. Ela ajuda a equipe espiritual no processo do seu desencarne. Então eu imagino que passar da terceira para a quarta dimensão, a gente não vai mais morrer, né? No sentido como a gente morre hoje. A gente vai dizer, gente, está na hora de eu ir. Aí todo mundo vai ver, está todo mundo na quarta dimensão, todo mundo vai ver, né, o desencarne acontecer. E aí você vai dizer, gente, fui, né? Goodbye, folks, thanks for all the fish, né? Porque uma coisa que a gente tem que botar na cabeça é o nosso egoísmo. O nosso egoísmo. A gente quando, imagina, você morre e vai para outro mundo, meu Deus, quanta coisa maravilhosa não tem no outro mundo. Né? E a gente quer que a pessoa fique do lado da gente o tempo todo. Não solta aquela pessoa para aquela pessoa poder aproveitar a riqueza que tem em termos de conhecimentos, de novas oportunidades. Né? Isso é muito comum, tem espíritos maravilhosos que fizeram obras assistenciais fantásticas
e não conseguem desapegar, eles ficam presos à Terra. Tem Chico Xavier. Todo mundo chama Chico Xavier, Chico Xavier, Chico Xavier. Então deixa ele descansar um pouquinho, deixa ele agora ir fazer uma viagem em Paris, deixa ele ir para Roma, deixa ele fazer... né? Vamos desapegar um pouquinho, deixar as pessoas poderem aprender, crescer. Então, ir para a quarta dimensão seria sair do mundo de expiação e dor para o mundo de regeneração. Né? E para mim, até a morte deixar de ser uma coisa dolorosa e ser alguma coisa que é normal e que você acompanha e você presencia. Eu não me importo de morrer, tá? Mas quero morrer assim como eu falei, tá? A última pergunta, antes de encerrar por causa do horário. Alguém do auditório teria alguma questão? Senão a gente pode ler uma das que foram enviadas também ali. Douglas, quer perguntar alguma coisa? Não? É, porque tem duas aqui completamente diferentes. Faz as duas e a gente fecha com as duas. Tá. O que é sincronicidade na visão da física quântica? Eu estava preparando a minha aula, que eu vou dar na segunda-feira, né? Aí eu estou lá preparando a minha aula e um colega lá de Pelotas, Alejandro, disse assim, olha só o que a minha irmã escreveu, né? Aí eu entro no blog da irmã, que trabalha nos Estados Unidos, e tudo que eu precisava estava ali. Isso é a sincronicidade. Isso acontece diariamente com a gente não se dá conta. O Jung dizia assim, o Jung, quem criou essa expressão foi o Jung com o Wolfgang Pauli. O Wolfgang Pauli é um grande físico quântico e era analisado pelo Jung. Então ele teve muita importância, o Jung, na tese de doutorado do Wolfgang Pauli. Né? Então o Jung diz assim, o paciente está lá no divã e fala que sonhou com um escaravelho dourado. Naquela hora bate o escaravelho dourado na janela. Isso é sincronicidade. O Churchill, todo dia, ele, como todo inglês, né, ele parava, né, aí o sujeito saía do carro, abria a porta para ele entrava, tentava e seguia. Um dia, o sujeito abre a porta do carro, ele para e entra do outro lado. O carro é metralhado, se ele estivesse ali, ele tinha morrido. Isso é a sincronicidade. Isso é um fato. Um arquiteto inglês, ele está num trem, e aí, de repente, sem ninguém saber por quê, ele aperta o freio. Né? Isso porque alguém tinha se jogado na frente do trem, ele não tinha visto. Né? Isso é sincronicidade. O que é isso? A correlação entre eventos físicos e eventos psicológicos, sem que haja uma explicação direta. E aí tem coleções, eu comecei a falar aqui, mas eu podia falar 10 dias seguidos, e vocês podem, e contei um caso hoje, que aconteceu comigo, e vocês já estão lembrando de casos que acontecem com você. Você pensa numa pessoa, a pessoa liga para você. Sincronicidade. Um evento físico, a pessoa pegar o telefone e ligar, correlacionado a um evento psicológico, você pensar na pessoa. Isso é sincronicidade. Bom, e a Cida de São Joaquim faz a seguinte pergunta: como saber se uma revelação de um mentor é verdadeira ou não? De novo, é aquela postura do Kardec. Universalidade, utilidade e bom senso. Isso é importante fixar, e a pergunta da Cida lá de São Joaquim é interessante, porque a posição que o Kardec ensinou é a posição que nós adotamos aqui. Porque veio uma informação de um espírito, isso não é suficiente. É algo para ser com respeito, analisar, estudar, comparar com outras, ver utilidade, etc., racionalidade, para ver se a gente vai aceitar ou não essa informação espiritual. Acho que o case que a menina contou, aquela que falou sobre terapia de vidas passadas. A Graciete. A Graciete, ela contou um caso muito engraçado. Não sei se você, quem foi no congresso, não sei, lembra, né? A propósito, daquela pessoa. A propósito, tem o DVD do congresso aqui com a Vera. Ela contou o caso da moça, né, que foi no centro espírita, né, e apareceu o mentor, desenharam o mentor dela. Né? Aí ela foi fazer terapia de vidas passadas. Aí apareceu o mordomo que se apaixonou por ela, teve um crime, não sei o que, era um obsessor danado, e que era o próprio mentor. Apareceu, lembra que ela contou essa história? Então, muito cuidado, né, com
Tem que ter esse cuidado na hora de interpretar os dados, né? Nem ingenuidade e nem a malícia total. Né? Uma postura de abertura. Bom, nós estamos Eu vou no dar horário. só 2 depoimentos que veio pela Tá. internet, tá? Pode ser? Da Suzana Cruz, de Petrópolis. Eu só tenho a agradecer a vocês o grande ensino que vocês divulgam. Não tem noção o quanto vocês ajudam, não só a mim, mas a muitos. E da Su Ferreira, de Florianópolis. Olá, gostaria de parabenizar a iniciativa de transmitir online os estudos. Estou adorando e muito feliz por isso. Ok, muito obrigado. Né? Muito bem. Então, gente, eu vou pedir para a Sandra fazer a precezinha de encerramento, assim, de surpresa, né, Sandra? Igualzinho que você faz lá no passe também. Então vamos. Microfonezinho, senão o Carlos de São Lourenço lá não escuta. Bem pertinho. Vamos agradecer à espiritualidade amiga, aos presentes, físicos e pela internet, aos nossos mentores, por essa palestra e essa elucidação de uma ciência tão atual, tão moderna e tão útil na vida da gente. Que a gente consiga entender cada vez mais esses ensinamentos e colocá-los em prática na nossa vida no dia a dia. Na observação, na mentalização, na troca de energia, sempre em favor da evolução. Que assim seja. Encerrada a nossa reunião, até quarta-feira. Very well.